Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. E nesse sexto episódio nós vamos conversar sobre o gatilho da similaridade. Você já reparou como as pessoas tendem a se juntar aos iguais? De um modo geral, isso é muito comum. Quando você vai numa festa, por exemplo, você repara que em pouco tempo as crianças começam a se juntar num canto, os adultos se juntam no outro, os adolescentes vão para um outro grupo. Ou então também existe uma certa tendência para as mulheres ficarem juntas, os homens ficarem juntos. Em alguns casos as pessoas se reúnem, se agrupam por estilos de roupa, estilos de música que preferem e por aí vai. Então, é porque um fenômeno chamado in groups faz com que a gente procure outras pessoas iguais, similares a gente. Então, quanto mais a gente encontra pistas disso na outra pessoa, mais a gente tende a se agrupar com pessoas mais parecidas com a gente. Se você está num outro país, por exemplo, entrar numa sala e você encontra um outro brasileiro ali, por exemplo, você tem uma tendência forte de ir lá conversar com esse brasileiro para talvez trocar algumas ideias com relação ao seu país, a falar um pouco de português novamente ou alguma coisa nesse sentido. Mas o fenômeno que a gente conhece como in groups ou similaridade faz com que as pessoas, cada um de nós, a gente tenha uma tendência a procurar a nos juntar com outras pessoas que gostem das mesmas coisas que a gente, que pensem das mesmas formas que a gente, que defendam os mesmos valores e crenças similares às nossas, né? Isso também a gente chama de in groups, como eu já falei, e esse poder da similaridade, de ser como eu, né, uma outra forma de falar, também é conhecido como um dos gatilhos mentais, que provoca, um gatilho porque provoca a reação em cada um de nós ao ser disparado. Ou seja, ao eu estar numa situação aparentemente caótica, eu tendo a procurar a similaridade em alguma coisa que me seja familiar, e essa similaridade me faz ter uma preferência por ficar com aquelas pessoas ou ir naquele caminho e tomar determinadas decisões. É impressionante o poder disso. As principais similaridades que a gente encontra são os hobbies que a gente tem, né? Então, se eu gosto de fazer um trabalho manual de pintura, por exemplo, eu vou tender a conversar sobre esse assunto e outras pessoas que têm o mesmo tipo de hobby que eu vão se juntar, eu vou encontrar outras pessoas. Isso vale para aeromodelismo, vale para quem aprecia vinho, ou qualquer tipo de hobby, né? Time de futebol, você já deve ter visto como é forte isso, né? Pessoas corintianos se juntam do lado, palmeirenses do outro, flamenguistas do outro e por aí vai, né? Em alguns lugares, como o sul do país, por exemplo, é muito forte a rivalidade que tem, inclusive. Mas às vezes o simples fato da pessoa ter um time de futebol já é interessante para outra pessoa que simplesmente aprecia o esporte, né? Religião, extremamente forte também, a capacidade que tem das pessoas se juntarem em grupos, né? E em alguns casos até repelirem outros, isso muitas vezes acontece. Ascendência, se eu tenho uma ascendência coreana e estou encontrando com outra pessoa também de ascendência coreana, que seus pais, seus avós são coreanos, a gente talvez tenha uma tendência a estar juntos, pode ser alemão, pode ser austríaco, pode ser inglês, não importa, né? Você já entendeu o que eu quis dizer. Às vezes é o local de origem. Eu sou mineiro, encontro outro mineiro. Eu sou alguém de Manaus, encontro outra pessoa de Manaus. A gente tende a conversar, tende a se preferir, né? Pode acontecer até com coisas mais inusitadas, como um defeito físico, uma característica física, pessoas altas demais ou baixas demais, ou com algum problema de locomoção, tudo isso também acontece.
clubes ou irmandades, como o Rotary Club, Lions, maçonaria, pessoas que fazem parte desses tipos, né, desses grupos, tendem também a se juntarem de uma forma fácil. Profissão, né? Eu tenho uma profissão, sou dentista, encontro outro dentista, rapidamente a gente tende a ficar junto também. Então, esses fenômenos todos fazem com que as pessoas prefiram outros iguais por esta afinidade. Esta similaridade faz com que a gente tenda a gostar mais, a preferir ou a fazer negócios preferencialmente com pessoas que são mais parecidas com a gente na forma de pensar, na forma de agir e nas preferências. Deu para entender a importância disso tudo? Então, se eu estou diante de alguma pessoa com essas características, eu vou preferir a esta pessoa do que uma outra pessoa que não tem essas características, né? Então, como é que eu posso usar isso a meu favor, por exemplo, né? Eu posso, no consultório, por exemplo, dar pistas de algumas coisas a meu respeito através dos objetos que estão ao meu redor. Por exemplo, uma fotografia, né, um porta-retrato, por exemplo, um objeto que possa dizer de um lugar da onde eu vim, ou um símbolo de um país que eu goste, sei lá, tenho a Torre Eiffel, eu tenho um símbolo da Espanha, enfim, algum tipo de objeto que faça com que as pessoas, ao verem aquele objeto, tenham a possibilidade de fazer alguma identificação. Um brasão de família, alguma coisa nesse sentido. Às vezes uma simples foto da sua família, por exemplo, num outro país, ou num estádio de futebol com uma camiseta do seu time, já é suficiente para provocar com que o seu paciente, por exemplo, identifique em você essa característica e passe a ter alguma certa similaridade, né? Também pode ser o contrário, né? Você observar no seu paciente, né, que está ali com você, as pistas que ele pode dar com relação aos mesmos fatores, né? Às vezes é uma camiseta que ele está usando, às vezes é um pingente, às vezes um objeto de adorno, ou enfim, o seu próprio sobrenome, a profissão da pessoa. Você olha na ficha dele e você vê que ele é sei lá, ele é do Espírito Santo. Você fala, puxa vida, olha, o meu avô também é capixaba, e ele sempre falava muito bem dali, de que lugar você é, e por aí vai. Você já encontra alguma similaridade, e isso é muito importante. O importante, isso que eu gostaria que você entendesse, é que nós temos que procurar sempre construir pontes com os nossos clientes e com as pessoas. Uma grande forma da gente construir relacionamentos saudáveis é construindo pontes. E essas pontes são construídas aos poucos, e a forma, acho que a primeira e talvez a mais forte e a mais determinante para se construir essas pontes são exatamente através deste gatilho da similaridade. É encontrar pontos em comum com a pessoa para a partir dali construir um relacionamento. Você já deve ter reparado que, por exemplo, se você tem um paciente que é pescador e você também a afinidade é muito grande, né? O relacionamento que vocês têm já é maior do que um simples relacionamento profissional-paciente. Acho que você já entendeu do que eu estou falando. Portanto, essa é a dica. Que você preste atenção nessas características propositadamente. Você vai atrás dessas informações e você vai usar essas informações a seu favor no sentido de construir pontes de relacionamento úteis. Porque essas pontes de relacionamento são fundamentais para que o nível de confiança, de relacionamento, de empatia que seu funcionário tenha com você seja muito maior. E quanto maior a empatia, quanto maior o relacionamento, maior a confiança, maior a adesão. Ok? Essa dica é fundamental, tenho certeza que vai ser muito, muito importante para você. Aplica aí e muito, muito sucesso.